Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Às vezes as tuas palavras, Senhor, são bonitas de escutar, são agradáveis ao ouvido, fáceis de levar à prática, enchem-nos de alegria. Aliás, a tua palavra, Jesus, sempre nos devia encher de alegria, mas também sucede que, em algumas ocasiões, esquecemos que, não só pelo teu exemplo, mas pelos teus mandamentos, por aquilo que nos diz Jesus, a nossa vida de cristã deve ter exigência. Sempre, também neste tempo, em que para tantos é tempo de férias, tempo em que é possível que aconteça que muitos passem algumas horas do dia na posição horizontal, na praia ou na piscina, outros não, outros a trabalhar, sem dúvida, mas sempre o cristianismo é tempo de exigência. Sempre temos que carregar a cruz. E hoje, Senhor, hoje Jesus, eu quero ouvir as palavras, quero ouvir o que me dizes, mas fazer vida minha aquilo que me queres ensinar hoje através do Evangelho de São Mateus. Diz na Santa Missa de hoje, disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? Eu, Jesus, claro, eu quero ganhar a minha vida, a vida com maiúscula. Eu quero seguir um caminho de felicidade que me leva ao céu. Eu quero seguir-te, quem me quiser seguir, diz o Senhor. Claro que sim, que te quero seguir. Pelo menos era assim, era isto que nós devíamos desejar. Mas por onde, Jesus? Como é que te posso seguir? Qual é o caminho? Eu penso nos santos, naquelas vidas grandes daqueles homens e mulheres que seguiram Jesus e gostava também, devíamos gostar de ter também uma vida grande, mesmo que discreta, porque a santidade também se concretiza nas coisas pequenas de cada dia, num marido ou numa mulher, num filho, num pai, nas nossas vidas correntes de cada dia, nas coisas pequenas, mas eu quero, aí onde estiver, seguir o caminho de Jesus. O Papa Leão XIV, ainda há poucos dias, dizia: uma vida sem Cristo é uma vida sem graça. Senhor, que a minha vida tenha graça, que na minha vida esteja a tua vida. E quais são as condições? Jesus diz-nos neste Evangelho: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz. Estranho. Renunciar a nós próprios. O mundo diz, quando vemos as revistas, na televisão, nas conversas que temos nos cafés, há uma lógica completamente diferente. O mundo diz: sê tu próprio, desfruta a vida, poder é dinheiro, possuir coisas, tudo aquilo que puderes, e por que não? Satisfazer os prazeres da carne, da sensualidade, do apetite na gula. Aproveita se puderes. Nada de renúncias voluntárias, a menos, claro, às vezes também se aceita neste mundo as renúncias voluntárias, mas para assim dizer, proveito próprio. Eu posso estudar muitas horas para obter uma melhor nota no exame, posso fazer uma dieta mais exigente para perder quilos, mas por ideais grandes, por vezes o mundo não aceita e é pena. E Jesus neste Evangelho é muito claro. Tu, Senhor, falas da cruz. A cruz que para os apóstolos que escutavam, para aqueles discípulos que escutavam Jesus, era uma loucura total. Eles sabiam muito bem o que era ser cravado na cruz. Eles viam os assassinos, os injustos daquele tempo que eram cravados na cruz de uma forma ignominiosa, humilhante, dolorosíssima, logicamente. E Jesus disse-lhes que havia de morrer. Tu, Senhor, vais à frente, dás-nos o exemplo. Ele próprio se deixou cravar na cruz por amor, mas diz-nos também que é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz, que é preciso perder para ganhar.
E agora perguntemos, onde é que aparece a cruz na nossa vida? Porque a nossa vida tem que ter cruz. Porque se queremos estar unidos a Jesus, temos que aproximar-nos da cruz, porque Jesus está na cruz. Já sabemos, claro, para depois ressuscitar, está na cruz para nosso amor. Mas é importante que na nossa vida exista renúncia, dar-se aos outros, dar-nos a Deus, sacrifício voluntário, e não só um dia, 2 dias, mas constantemente, por assim dizer, perseverantemente, toda a nossa vida, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Porque às vezes também sucede que os cristãos, nós às vezes nos entusiasmamos muito com os jovens, por exemplo, na Missão País, num campo de férias extraordinário, espetacular, em que se rezou muito, em que se serviu muito os outros, numa missão, por exemplo, agora eu conheço uns rapazes universitários, rapazes e raparigas que estiveram em Moçambique, outros que estiveram em São Tomé e Príncipe, e realmente é extraordinário ajudar aquelas pessoas a fazer o bem, e vem lá de coração cheio, mas não nos esqueçamos também que o nosso voluntariado não termina em África, continua na Europa, em tua casa, não apenas naqueles bairros pobres, e a cruz deve aparecer nas pequenas e nas grandes coisas do nosso dia. Mas habitualmente nas pequenas coisas. No cumprimento dos deveres de cada dia, feitos com a presença de Deus, quando toco ao despertador e saio da cama. E faço uma breve oração. Quando, com espírito de sacrifício, deixo o meu quarto arrumado, a casa bem limpa para os que vêm a seguir. Quando não deixo roupa no chão, quando me troco, não, arrumo as coisas onde tem que ser. Quando sei superar a preguiça para cumprir o meu dever. Quando me sacrifico voluntariamente pelos outros, para que os outros sejam mais felizes, pensando no que vão me custar, não naquele plano que me apetece fazer no fim de semana, mas pergunto primeiro, se calhar algumas vezes, olha, onde é que gostavas de ir? Ou naquele sorriso, ou no perdoar, ou não dar importância a uma contrariedade, ou na aceitação das dificuldades de cada dia. Tão importante para nós, porque em cada dia há dificuldades pequenas ou não tão pequenas, às vezes voluntárias, outras vezes involuntárias, que aparecem na vida de qualquer pessoa, mas essas dificuldades chamam-nos a dar mais, a perguntar-nos, Jesus, o que é que me pedes aqui neste momento? O que é que me queres dizer? E podemos dizer, Senhor, olha, este sacrifício, esta dor de dentes, esta dor de cabeça, este trânsito que não estava à espera, este dia péssimo que eu pensava passá-lo na praia, mas não posso porque está a chover, não é muito habitual, mas podia acontecer, ofereço. Atrás de cada uma dessas dificuldades pode haver uma ocasião de união com Deus, logicamente. Agradeçamos a Deus as dificuldades, não nos esquecemos. Senhor, ajuda-me a abraçar a cruz com alegria. Há pessoas que, perante qualquer dificuldade, se queixam e tornam-se insuportáveis pelas próprias e para os outros. São Gregório Magno dizia assim: há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados, que querem ser castos, mas sem mortificar o corpo, ser pacientes, mas sem que ninguém os ofenda, adquirir virtudes, mas recusando a luta que as virtudes trazem consigo. É como se, não querendo saber nada dos combates no campo de batalha, quisessem ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. E assim não dá. É preciso abraçar, por assim dizer, as dificuldades. Não, logicamente, nós não somos masoquistas, mas as dificuldades existem. Não te queixes, te sofres, dizia São José Maria. Lapita-se a pedra que se aprecia que tem valor. Dói-te? Deixe-te lapidar. Agradecido por Deus te ter tomado nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha, assim, um vulgar seixo. E acrescentava, na experiência da sua alma santa, a cruz está presente em tudo e vem quando menos se espera, mas não te esqueças de que, geralmente, o começo da cruz e o começo da eficácia andam juntos. É verdade, a cruz é caminho de felicidade. Por isso, quando nós pedimos uma bênção a um sacerdote, o sacerdote abençoa-nos com o sinal da cruz. É o que fazem também os pais aos seus filhos, com o sinal da cruz, porque na cruz está Jesus. Às vezes isso é exigente, mas ajuda-nos tanto a saber, na nossa vida, com alegria entregar-nos aos outros, dar-nos, renunciar a nós próprios. Como Nossa Senhora que soube ver na cruz o sinal do amor do seu Filho pela humanidade.
o sinal da salvação, pois que Nossa Senhora nos ajuda a ser perseverantes junto à cruz do seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.